Ora boas pessoal, Moto Pereira 79 com mais um vídeo, amigos, e hoje vamos falar de acidentes, acidentes, e vamos falar um bocado de prevenção rodoviária, que acho que é um tema não só que está agora pronto a falar-se muito a respeito disso, e eu vou dar o meu parecer e o meu, portanto, a minha opinião pessoal a respeito disso. Não vou estar aqui com números assim meio abaixo que tem X de acidentes até agora, pá, sei que pelo aquilo que eu vi, pá, nós estamos em relação neste trimestre que estamos a passar, estamos portanto 1,5% em relação ao ano anterior em matéria de acidentes. Por exemplo, em relação, por exemplo, ao ano 2019 é 10 vezes mais, é 11,1%, ok? Pá, pelo menos por aquilo que estava escrito pelos dados da ANSR, acho que é isso. Acho que, sinceramente, acho que muitas das vezes dos acidentes que se passam deve ser em localidades. As pessoas em localidades pensam que estão, não só nós motociclistas, eu contra mim falo às vezes, pronto, mas só pode exceder às vezes um bocadinho. Eu não estou a dizer que sou um maluco a andar nas localidades, muito pelo contrário, eu tento ter sempre uma condução o mais defensiva possível. Não quer dizer que às vezes às vezes uma nacional ou pronto, ou até num coisa, mas até em autoestrada, pronto, aí eu abuso um bocadito. Nas nacionais, opa, pronto, um gajo pode dar ali um gazito ou assim, mas nada assim de seja uma coisa maluca, não é? E outra coisa, mesmo até para os peões que vocês veem, por acaso, pronto, aqui não há stress com isso. Mas mesmo os peões, como a pessoa vê hoje em dia, eu acho que com uma regra geral, não podemos só dizer que são os motociclistas que contribuem muito para a sinistralidade, eu acho que pá, não é por aí. Agora, opa, eu acho que sinceramente, coisas que poderiam atenuar, não é resolver, mas atenuar, acho que é o ser das pessoas. É o ser das pessoas, é a consciência das pessoas, é o civismo das pessoas. Acho que basicamente é isso. Independentemente, como um gajo tem uma 1000 e tal, tem uma 600, tem uma 500, tem uma super moto ou caraças, um gajo tem que ter consciência. Nós, por exemplo, eu vou aqui na localidade, vou a 40 como vocês veem ali, vou dentro de uma localidade, tenho que ter consciência daquilo que estou a fazer. Calha, por exemplo, aqui, vem um carro dali, um gajo tem que estar à cautela, sempre na cautela, isto não dá para estar sempre com cuidado, porque se a gente não tiver cuidado connosco próprios, também não vamos ter perante os outros, que acho que é mesmo assim. É por isso que eu digo, a consciência manda muito. Por exemplo, o caso destes indivíduos que andam em entregas, que atrás havia um, eu já fiz entregas, atenção, já fiz uma outra asneira, mas mesmo a fazer entregas, e perguntem, até podem, eu trabalhei numa pizzaria ali, portanto ali nos aviadores, que os meus colegas sabem quem sou, já não está lá alguma gente, pronto, que trabalhou comigo, mas, as pessoas, pronto, que me conhecem, e mesmo a diretora e tudo, e mesmo as chefias e tudo, sabem perfeitamente, tive 3 acidentes, infelizmente lá, 2 não muito graves, o terceiro é que foi o mais grave, que foi o que, tipo, uma prótese de cotovelo, e é o que é? Por exemplo, não foi a minha inconsciência quando eu tive o muito grave. Porquê? Porque eu ia num ritmo normal, ia na nacional, mas ia, como era as últimas 2 entregas, eu ia nas calmas, o tempo estava bom, o tempo estava sequinho, estava o piso seco, maravilhoso, ia na minha, estão a ver, tranquilo. Agora, a minha consciência mandou-me ir assim e eu fui assim. Só que tive azar, infelizmente, de sair um tipo
portanto, de uma interseção, portanto, que havia ali, que eu já reportei esse vídeo, já fiz esse vídeo, ali na Nacional 222, pá, que existia essa interseção para a praceta dos Arcos do Sardão, e ele, a poucos metros, para as contas daqui, para que não ia estabelecer, é mais, a 60 mais ou menos, e o tipo do nada decide me entrar no carro, entrar na minha faixa, e em vez de avançar, não, o que é que ele fez? Pegou-a, parou o meu carro no meio da estrada, é mesmo, opá, depois, claro, uma porcentagem pequena de segundos, a gente vê, e eu tive, infelizmente, em vez de ter uma reação, se calhar melhor que a que eu tive, eu travei, não é? Travei a moto, claro, era uma 125 que não tem, por exemplo, a segurança que tem esta moto tem um parar diferente, tem dois discos à frente, apesar de ser antigo, mas tem outro poder de travagem que não tinha aquela, não é? E não só, não é? Agora, opa, não quer dizer que que evitasse o acidente, que não ia evitar, eu acredito que não ia evitar, porque mesmo de carro batia, porque o tipo, ele avançou e parou, e ele não continuou, ele avançou e parou, foi mal, parou para quê? Não parava nada, não é? E é estas às vezes indecisões que às vezes há no trânsito e que os acidentes se dão, estão a perceber? E depois às vezes é expressas, as pessoas não têm consciência que têm que ir para o emprego, ou têm que ir fazer isto, ou têm que fazer aquilo, ou que têm uma consulta no médico, ou caraças, e saem não atempadamente e depois andam em stress porque querem, que é mesmo a palavra certa, porque querem, porque as pessoas não têm consciência disso, não têm. Se eu para sair, por exemplo, eu quando vou para o meu emprego, eu saio no mínimo, eu tenho que me levantar 1 hora e tal em antes de ir para o meu emprego, apesar do caminho que eu faço para o meu emprego é 1/4 de hora mais ou menos, mas eu antes prefiro chegar lá nas calmas, com tempo, faço tudo o que tenho para fazer, vou depois tomar o meu cafezinho lá dentro e tudo, dá para depois começar a carregar nas calmas e tudo. Pá, é isto que as pessoas têm que ter consciência. E isto é consciência, o que eu vejo mais é a falta de consciência das pessoas. Às vezes pode haver uma exceção, por exemplo, eu fui uma exceção, não sou o que seja o senhor perfeito, que não sou, e daqui a um bocado eu vou-vos dar outro exemplo de outra pessoa que é conhecida deste meio, que infelizmente teve um azar. Opa, eu tive azar, porquê? Porque infelizmente esse tipo não teve a destreza de ter andado para a frente, eu se calhar desviava-me dele, não é? Nem que eu fizesse isto, não é? Passava por ele, claro, mais por fora, lógico, e passava por ele. Agora ele assim não, ele não me deu, imaginem um carro grande, por exemplo, como o meu carro, claro que não era o carro dele, acho que era um Volvo, e ele através, um carro enorme que é, um carro, se vocês meterem um carro assim atravessado, ninguém passa, pá, é que ninguém passa, podem saltar, ninguém passa. Opa, e eu tive ali uma percentagem muito pequena de segundos para fazer algo, só que eu não consegui, infelizmente, mas ainda consegui evitar o pior. Mas adiante, estávamos a falar, pá, acho que as pessoas, pá, por exemplo, eu vou agora aqui na Nacional 222, vou dar uma voltita e tal, pronto, também para fazer este vídeo e depois tomar ali um cafezinho mais lá à frente e tal, pronto. Pessoal, isto, uma pessoa tem que ter noção daquilo que faz. Eu vejo pessoas, pá, não têm noção, calcam contínuas, depois meio do trânsito, eu posso às vezes ir no meio do trânsito, não quer dizer eu vou de moto, eu faço às vezes o que todos nós fazemos, que é portanto, passar pelo meio dos carros, que a gente não deve, isso é uma lei que está prevista no Código da Estrada, nós não podemos andar a fazer isso, não podemos, quer queiramos, quer não podemos. A polícia, pô, não leva às vezes muito isso, como é que é de vos dizer, não leva isso muito não é, em consideração, entre aspas, se eles virem, claro que eles atuam logo, eu já vi,
mas, opa, não vendo, eles não vão ter um polícia em cada esquina, pelo amor de Deus, não é? Agora, opa, acho que há coisas que a gente tem noção. Por exemplo, eu passo no meio dos carros, estavas a dizer, passo, mas tento sempre passar com o máximo cuidado possível. Porquê? Porque, opa, essa manobra que estamos a fazer é uma manobra perigosa e a gente tem que ter cuidado e noção daquilo que está a fazer, não é? Quem diz isso? Por exemplo, vamos aqui, calha daí à frente na passadeira, eu vou passar agora aqui as obras, não é? Pisca para a esquerda, não é? Como normal, muitos não piscas, outro problema, não só nas motas como nos carros. Por exemplo, eu vinha aqui a atravessar, tinha que parar a moto, se eu não viesse esta velocidade, ver se é uma velocidade excessiva, como é que eu vou parar a moto? Eu não tenho hipótese. Ver aí feito tolo, feito maluco, a 100 e tal ou mais a hora, calha de aparecer ali uma pessoa, tem que se ter noção daquilo que se está a fazer. Assim, as pessoas têm que ter noção. Acho que é a noção e é o civismo e é, opa, essas coisadas todas e mesmo a consciência das pessoas. Eu acho que isso é o que eu vejo que não está em muito boa gente. Depois, olha, se calhar se o governo desse, se calhar, para quem fosse bom condutor, desse um incentivo, se calhar, monetário, mas não, eles andam querem dar incentivos monetários para outra gente que nem daqui é, mas pronto, adiante. Mas não disse, às vezes nem digo isso, mas opá, uma benéfica que houvesse para as pessoas haver um incentivo, conforme eles fazem nas finanças, para nós, portanto, declararmos tudo, não é? Todas as despesidinhas ali, que é para saber onde é que a gente gasta o dinheiro. Pois é, mas isto aqui que é salvar vidas, isto é uma inconsciência deste senhor, apesar de ele estar a atravessar com cara de mau, que ele acha que está a fazer uma grande coisa, ele está a fazer uma grande cagada, porque ele não tem consciência. Eu por acaso venho devagar, se eu viesse a abrir, ou o outro viesse ali a abrir, ele levava uma troçada e depois o culpado é o gajo que lhe atropelou. Bem, é isto, pá, uma pessoa tem que ter noção, por mais às vezes cuidado que se tenha, tem que se ter noção. Por acaso resultou bem ela atravessar ali a passeio, mas podia dar para o torto, não é? Podia dar para o torto, pá. E isto é o que eu chamo, apesar dele ir na passadeira, mas ele perdia a razão, porque estava no verde para nós. Estão a ver, as pessoas, pá, têm que ter noção, estão a atravessar num verde, é um risco muito grande que se atravessa, que se está a fazer, não é? Opa, e eu acho que na minha maneira de ver, mesmo, por exemplo, eu sei que há aí colegas que foram fazer pesquisas aí maravilhantes, opa, buscar a idades, a NSR e tudo, opa, eu acho que é assim, as pessoas se quiserem ir ver, vão ver isso perfeitamente à net, não é difícil, isso não é nada de extraordinário. Quem quiser saber valores exatos, consegue. Eu acho que isto às vezes não vai dos valores, não vai, isto vai da cabeça das pessoas. Eu saio de casa, eu vou pegar na minha moto, eu tenho que ter consciência que vou me equipar, eu tenho que ter consciência que vou fazer uma condução e vou estar focado, que é o que muita gente às vezes não faz, focado naquilo que estou a fazer. Tem que estar focado, que, por exemplo, é por isso que, por exemplo, a moto ajuda-nos a focar e não a dispersar, não a não ter foco naquilo que se faz. É por isso que a moto dizem que é uma terapia, ao fim e ao cabo é por este aspecto, porque ajuda-nos a focar nos objetivos da nossa vida. Por exemplo, estou a passar por estes tipos aqui com cuidado, sempre a cautela. Pronto, eu passei, eles ficaram para trás porque a moto é mais rápida, não é? Podia ter azar, eu fiz esta manobra, mas podia ter azar ao passar ali, se o gajo vinha mais depressa podia-me apanhar, não é? Por isso é isto que às vezes, opá, pronto, há riscos que são riscos calculados, mas há outros, opá, que podem correr mal, pá, às vezes pode correr mal. E a gente muitas das vezes não é por exemplo, eu não vou fazer um vídeo, por exemplo, no meio do nada, como quem diz, só para dizer que eu sou um bom motociclista. Não, eu, pai, olha, se eu tiver que fazer uma cagada, às vezes posso fazer, dificilmente, não é, a faço, mas dificilmente as faço, mas
Posso fazer? Posso, pá, não posso porque não sou mais que ninguém, pá, não, eu sou uma pessoa, as pessoas é como as máquinas dizem, as máquinas não erram, as máquinas também erram, porque se as máquinas não tiverem manutenção, não tiverem as coisadas todas, as configurações, as especificações, tudo direito e certo para aquilo que têm para fazer, também se enganam, não é? Perdão. Obrigado. O tipo deixou-me passar, os porreiros da vida, siga a viagem, estão a ver? Não há problema. Porquê? Porque eu vou fazer a minha condução normal, estão a ver? Eu não vou aqui, por exemplo, aqui é, salvo esquecem aqui. Eu vou aqui nem vou 80, vou devagar. Eu não preciso andar depressa, porque para o que eu vou fazer, eu até vou a tempo. É isto que as pessoas têm que entender, mas se eu para o que vai, tem que ir a tempo. Muitas das vezes as pressinhas de manhã, eu por exemplo, eu trabalho de manhã, apesar de agora quando estou a fazer à noite, porque estou a fazer mais férias, mas estou na parte de fabrico, mas quando estou cá fora, numa serviço normal, que é de serviço, de manhã vocês se virem a cada cena, que vocês até se benziam, como o nosso amigo Cardeal Outsider faz, é sinceramente, é mesmo do pior, é mesmo do pior, pá. Eu digo uma coisa, pá, não têm mesmo noção. E depois, por exemplo, o caso, por exemplo, eu faço muito, por exemplo, escolas, por exemplo, o suporte das escolas, por exemplo, há sítios, por exemplo, que ali, por exemplo, é para deficientes e isto e aquilo, pá, por exemplo, há pessoas que chegam ali, metem de qualquer maneira, estão-se a marimbar se o lugar é privado, se não é privado, se é para isto, se é para as ambulâncias, se é para isto, para aquilo, para aquilo. Não-se a marimbar, calha de vir uma ambulância, quer parar, não pode parar, porquê? Porque o senhor foi levar o menino ou a menina, pronto, e está tudo. Tem que levar lá dentro, tem que ir lá dentro e quem estiver cá fora, que espere, pá, não pode haver essas inconsciências, não pode. Não pode haver essas inconsciências, não pode. Eu peço-me a mim que estou sem luzes. Peço-me que estou sem luz, estou aqui sem médios, pelo menos parece-me que está sem médios. Mas cá a casa tem que ver. Bem, por exemplo, eu agora não tive noção, aqui ao passar no túnel, está bem que é de dia, mas tive noção que não tinha médios, apesar que eu ir com a viseira escura, mas tive noção a olhar para o reflexo do carro que faltava-me um médio. Isto o que é? Uma pessoa tem que ter a consciência das coisas. Por exemplo, é normal, por exemplo, eu meti a lâmpada, foi no início, quando a comprei. É normal ela, pronto, chegar a um ponto, se é uma lâmpada normal, uma H4 normal, fundir, acho que há prevenções que a gente deve fazer mesmo nas máquinas. Por exemplo, acidentes por avaria, também pode haver. Por exemplo, eu tenho uma avaria na moto, paro aqui do nada e não tenho sinalização nem nada, é um perigo, é sempre um perigo, porque posso ter azar. Por exemplo, por acaso eu tenho lá atrás, aqui atrás na mala, no top case, tenho, por exemplo, tenho uma luz, bem agora o movimento que eu fiz, eu olhei pelo espelho, o espelho não tem visibilidade, mas eu olhei com o retrovisor, olhei com a cabeça para trás um bocadinho. Para quê? Não faço sempre isto, não é? Mas, porque nem sempre preciso fazer isso, mas é uma das coisas que mesmo quando a gente vai aprender a andar de moto, o próprio instrutor diz, a gente vê pelo espelho, mas quando tem um bocado de benefício da dúvida, olha para trás, não tem problema nenhum, por mais às vezes que o espelho esteja a ver, calha de haver um ângulo morto, que é onde às vezes se dá muitos acidentes, que vai quase a par de nós metemos a moto e pumba, já estás no chão. É sim, filho, isto as pessoas não têm que ter um bocado de cuidado com elas próprias, principalmente nas motas, com elas próprias e com os outros também, porque a inconsciência delas vai depois surgir mais tarde. Agora, outra coisa que ia falar, que lamento, eu infelizmente eu nesse dia, eu era para fazer vídeo e acabei por não fazer, era um sábado, porque infelizmente o nosso amigo Moonlight teve um acidente ali na BCI
Eu diariamente passo ali também, passo ali para ir para o meu trabalho, como ele passa para ir para o dele. E infelizmente teve um azar, que eu lamento profundamente, já falei com ele, eu já passei também pelas minhas coisas, não é? Passei também pelas minhas mágoas e pelas minhas dores, e sei perfeitamente que aquilo é muito doloroso, ainda por cima em 2 pulsos, e teve, salvo erro, foi para 5 horas a ser operado aos pulsos, que não é nada fácil. Eu acho que parece para mim que foi uma mudança de direção, pelo aquilo que, eu até era para falar com ele, para saber mais um ou outro pormenorzito, mas também, eu até mesmo comentei com ele que, pronto, vou mencionar e tal, no vídeo, mas tentar não vou estar a dar pormenores, porque isso só ele é que sabe, só ele é que pode dizer se foi isto, foi aquilo, mas pelo aquilo que ele me contou foi uma mudança de direção, e pronto, e ele sempre não teve hipótese mesmo, foi como eu, foi uma coisa que, a tipa que fez o acidente, acho que foi uma mulher, infelizmente aconteceu que, olha, ele teve ali aquele azar que meteu-se à frente, e é claro, sabem como é isto, para-choque aqui na moto somos sempre nós, não é mais ninguém. Mas eu aconselho-vos vivamente, vocês a verem a vossa condição, ninguém é mais que ninguém, atenção, ninguém é mais que ninguém. Acho que, pessoal, verifiquem sempre, vocês quando saírem de casa e peguem na moto, não se esqueçam, pelo menos o essencial. Se não tiverem tudo, eu sei que o equipamento, por exemplo, eu não tenho equipamento da Dainese nem Alpine Stars, não tenho isso. Tenho estas luvas que são por acaso muito boas, são da Ixon, D03O, acho que é D03, acho que é D3O, é isso, D3O, desculpem, D3O, são perfuradas. Tenho o meu casaco da máquina, que é próprio para o verão, fresquinho, por aqui e para a frente e tudo, impecável. Hoje por acaso não trago, mas tenho as minhas botas e tenho umas joelheiras que são, portanto, removíveis quando eu quiser e me apetecer. Ponho-as e tiro-as quando eu quiser, por isso posso pôr por cima de umas calças convencionais, não é, que se pode chamar assim, e estou totalmente protegido, não é? De resto, acho que quando saírem de casa, protejam-se e venham com consciência para a estrada. Eu sei que aparece às vezes pessoas inconscientes, mas acho que levem em conta a vossa consciência. Se vocês têm com consciência daquilo que fazem, de certeza que vocês vão fazer uma boa condução, e de certeza que não só quando vocês, eu sei que às vezes quando a gente vai, por exemplo, em grupo, que acho que é mais aí, que, por exemplo, vou aqui eu e mais dois ou três colegas, basta com começa a puxar, o senhor agradeceu, e isto é pessoas que são civilizadas, isto eu chamo de pessoas civilizadas. Passou, apesar dele ter a razão dele, eu parei, eu fiz questão que ele passasse, porque ele está na passadeira, eu tenho consciência disso, e ele agradeceu. Isto é uma coisa que muita gente não faz, infelizmente. E às vezes, quando, por exemplo, já me calhou passar, uma pessoa está para passar na passadeira, e foi um erro muito grave meu. Podia, por acaso, graças a Deus, até à data, nunca me correu mal, mas pode me correr mal. E já viram bem o que é a gente atropelar uma pessoa, não é? Ao fim e ao cabo, uma pessoa, isto eu acho que, é uma inconsciência, que isto é terrível. Já viram o que é a nossa consciência mediante depois para a nossa vida. Eu atropelei aquela pessoa, podia ser a minha mãe, minha irmã, o meu pai, o meu avô, não é? O meu filho, a minha filha, se fosse ao contrário, já pensaram? Se fosse ao contrário,
Já viram o que é o fato de a gente estar ao final cabo a acontecer uma coisa a um filho nosso, por mais que fosse de moto, um tipo de moto, pá, acho que isso não é por eu andar de moto que eu ia levar em bom a atitude que ele teve, porque ele não teve uma boa atitude. Eu ando de moto e eu ando de carro, não é por o meu colega vai de moto e ele faz cagada por todo o sítio, que é por eu andar de moto eu vou tolerar aquilo que ele faz. Não vou, pelo menos eu falo por mim, aí é que está as inconsciências, porque as pessoas, só porque o amigo anda de moto e eu tenho uma moto igual à dele e tal, ou essas coisadas do ego que a gente sabe, tolera-se tudo. Eu acho que não, acho que isso é que as pessoas não acabam por não ter noção. Por isso, pessoal, vou-me à vidinha, já falei aqui que chega. Estatísticas, vou deixar aí alguns números no início, conforme eu falei. Perdão. Agora, só vos peço, quando saírem da casa, tenham consciência daquilo que vão fazer. Se vocês acharem que é melhor não ir de moto, vão de carro. É só isso que eu vos digo, porque acho que é assim, acho que a gente tem que ter a consciência. A consciência é que nos manda, não há mais nada. E queria também desejar as melhores ao nosso amigo Monolight. Eu já falei 2 ou 3 vezes com ele, pá. Eu até estava-lhe a dizer, então lá, pá, se calhar não vou fazer vídeo e falar, pá, e lá podes falar, estás à vontade, sei que mais, pá, mas não quero dar pormenores do acidente, porque isso vai ser ele a fazer o videozinho dele e a dar esses pormenores todos como as coisas foram, infelizmente, e acho que faz parte do processo dele voltar às motas, que eu acredito que ele ainda volta às motas, espero bem que sim. Opa, se não for numa moto assim, opa, uma moto com mais, se calhar com outro tipo de coisa, para pôr-se mais direito, para não ir tão em cima, se calhar uma posição melhor, não sei, digo eu, mas é assim, pessoal, vamos à vidinha. Está aqui uma escuridão medonha aqui, a minha moto está sem médio, quando eu chegar na casa já vou ver e tenho lá um médio na garagem. E vou, pessoal, um grande abraço, conduzam com cuidado, ok? E boas curvas e tudo bom para vós. Um abraço, fui, tudo bom.